E aí, galerinha, você já deve ter conhecimento disso, que a gente ia começar as nossas aulas remotas e devido a esse processo que nós estamos passando, o nosso país estamos passando, fiquem em casa, usem álcool gel e, consequentemente, vocês fazendo essas atribuições que está sendo pedida pelo Ministério da Saúde, a gente vai se encontrar mais rápido, certo? Eu peço que vocês fiquem em um lugar arejado, um lugar aonde seja melhor para vocês terem a atenção desses vídeos aulas que nós iremos mandar para vocês, para que assim a gente possa, o mais rápido possível, ter esse contato físico entre nós. A gente vai fazer uma revisão sobre o renascimento cultural, que é um assunto que a gente já viu na sala de aula e, consequentemente, se a gente já viu, vocês vão só refrescar a memória de vocês mediante essa questão do conteúdo, para posteriormente vocês realizarem uma atividade e essa atividade servir de ajuda para vocês, para a gente concluir também o nosso primeiro bimestre. Bom, se a gente fala do renascimento cultural, a própria palavra renascimento, ela já vai se dirigir à questão de um nascimento, de algo novo. Então, esse renascimento cultural, ele nasceu durante o século XIV, XV e XVI, mas para que a gente frise e fale sobre esse renascimento cultural, é necessário que a gente volte um pouco para entender os séculos anteriores. Então, se a gente voltar um pouco os séculos do século XII, XIII e XIV, a gente vai ter a Idade Média, onde a Igreja Católica ela vai ter o domínio do conhecimento, e não só o domínio do conhecimento, mas o domínio na sua totalidade da sociedade, da política, da economia daquele período. Então, a partir do momento que o Renascimento adentra no século XIV, na virada do século XIII para o século XIV, consequentemente a gente vai ter um novo aspecto em relação à questão da cultura, renascimento cultural, ou seja, já fazendo vínculo à questão da cultura, dos artistas e assim, consequentemente. Então, para que a gente entenda também essa questão do renascimento, a gente precisa entender qual era o viés que o mundo se passava, ou seja, as transformações que existia na relação de mundo. Primeiramente, as viagens marítimas. Vamos pensar aqui comigo, a partir do momento que as viagens marítimas elas começam a ser implantadas em uma sociedade, levando mercadorias, ele vai ter o quê? Um choque entre culturas, ou seja, um conhecimento entre culturas. Eu moro aqui em Campina Grande, por exemplo, se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou ter uma cultura, mesmo a gente estando no mesmo país, mas vai ter a questão do dialeto, vai ter várias outras questões que vai se encontrar minha cultura com a cultura dele lá. Consequentemente, a gente tem a troca de experiência, e essa troca de experiência ela também teve influência no renascimento cultural. Então, a gente precisa entender também que se existiu, naquele período, o contato dessas navegações com os islâmicos. Se teve esse contato com os islâmicos, consequentemente, teve uma troca maior cultural com os islâmicos. Porque a gente vai estar falando aqui da Itália, que foi um dos principais berços, um dos principais palcos para esse renascimento cultural. Então, aqui essa imagem é uma imagem que está representada em uma igreja na Itália e, consequentemente, essa imagem aqui, ela vai ser uma imagem que vai se remeter à questão do homem e à questão divina. Também a gente não pode deixar de falar das transformações que houveram nessa sociedade. Por quê? A gente vai observar que, a partir do século XIV, XV e XVI, existem outras transformações nessa sociedade. E essas transformações elas vão dar um âmbito científico, um palco da ciência. Então, aqui eu descrevi para vocês o que era renascimento, pode ser chamado de renascimento, renascença ou renascentismo, justamente se remetendo à utilização na Europa, como eu já falei para vocês, durante o século XIV, XV e XVI. E justamente em oposição à cultura feudal, justamente em oposição à Idade Média. A nova forma de economia, a nova forma de se ver o mundo. Aí você pode perguntar, professor, mas esse renascimento cultural ele foi implementado pelos pobres, pelas classes sociais daquela sociedade? Sim, mas qual foi a classe social que enveredou na questão do renascimento? Os burgueses. Por quê? Qual era o interesse principal aqui dos burgueses? Era também ter autonomia na questão do mundo. Porque a gente sabe que na Idade Média era os senhores feudais, aqueles que tinham uma grande influência econômica naquela sociedade que tinham domínio sobre ela. Mas a partir do momento que o Renascimento abre, com os burgueses, com aqueles que também tinham grana, consequentemente eles começam a expressar algumas mentalidades. E todas as mentalidades eram mentalidades burguesas. Aqui eu coloquei a capital da arte,
influência, né? Onde abrangiam todos os pontos artísticos de imagens, de representações. Aqui eu coloquei que o Renascimento começou em Florença, como eu falei para vocês, com a questão de poetas, pintores, escultores, arquitetos, e todos aqueles que faziam as infinitas obras. Inclusive aqui, né, nessa parte do Renascimento, o que a gente trabalhou na sala de aula, só para refrescar a memória de vocês. Vocês fizeram, eu dei uma folha de ofício em branco a vocês, não sei se vocês se recordam, e vocês fizeram a própria arte de vocês, e depois vocês explicaram a arte de vocês. Aí muita gente fez uma arte, rabiscou e depois disse assim, professor, isso aqui pode ser considerado uma arte? Sim, porque a arte não é aquilo que visivelmente para o mundo é algo belo, mas a arte é um sentimento interior que sai do nosso interior e ela vamos dizer assim, sai para o mundo. Então vocês fizeram a arte de vocês e a partir daquela arte de vocês saíram explicando. Professor, eu pensei esse traço aqui, por exemplo, como algo do universo, algo do mundo, algo que fosse ligar ao mundo. Então, na representação de vocês, que vocês foram falando, vocês conseguiram mostrar para nós qual era o sentimento que existia por trás daquela arte. Então, a mesma coisa acontecia no Renascimento cultural. E tinha uma figura muito representativa que era os mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram aqueles que tinham a proteção e o patrocínio dos artistas e dos intelectuais. Como assim? Vamos pensar aqui comigo. Eu tinha uma obra para realizar e, consequentemente, eu falava com Lázaro, que Lázaro era um mecena, e ele ia lá atrás da minha arte, organizava a minha arte, arrumava um pintor para fazer, eu pagava a Lázaro, e ele fazia esse tributo em relação à questão dos mecenas. Ou seja, era como se fosse uma pessoa que iria interligar aquilo que eu queria a os pontos artísticos que eu queria. E outra coisa, nem sempre saía do jeito que se queria. Por quê? Eu iria representar para o mecena. Eu ia dizer assim, ó, eu quero uma imagem minha em cima do cavalo e dar as características. E a partir das características que eu ia dar, o que acontecia? Lázaro ia imaginar e representar aquilo na mente dele, mas a representação de Lázaro poderia ser totalmente diferente da minha. E muitas vezes os mecenas, quando voltavam para aquelas pessoas que ele tinha vendido a arte, chegavam totalmente diferente daquilo que ele tinha se imaginado, né? Então muitas artes demoravam muito tempo para chegar e quando chegava era uma decepção, justamente por conta disso, porque o mecena ele representava de uma forma diferente. E a partir do momento que ele passava a visão dele para o artista também representava isso de uma forma diferente. Então, uma coisa que a gente pode já frisar nesse conteúdo é a questão do homem no centro do universo. É aí que vai nascer a questão do antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, o humanismo. Aí você pode perguntar, mas na Idade Média a gente viu que Deus era o centro do universo. Aí quer dizer que agora, nesse período do Renascimento cultural, Deus não vai ser mais o centro do universo, não vai ser mais importante para essa sociedade? Não, não é isso que se acontece. Por quê? A gente vai ver que também vai ter a criação do humanismo. E o que seria o humanismo? Deus que tem a inspiração do homem com a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus fez o homem justamente da mesma maneira que é a sua imagem e semelhança, que ele criou a sua imagem e semelhança. Então, isso não coloca Deus em segundo plano. Não, era uma sociedade que ainda tinha uma questão muito grande religiosa e um vínculo muito grande com essa importância do divino. E também representava a questão de algumas imagens. Quando vocês forem estudando, vocês vão observar, inclusive eu coloquei na atividade de vocês, algumas imagens que vai caracterizar os pontos da natureza, que tenta representar a perfeição da natureza nas suas pinturas, nos seus pontos artísticos. A questão também do individualismo, ou seja, a gente sempre vai ver os homens mais sozinhos, os homens mais reservados na natureza, justamente representando essa questão do individualismo e também da questão do conhecimento através da razão. Por quê? Agora, fé e razão vão andar juntas, diferente da Idade Média, que apenas os quesitos de fé eram colocados em práticas. E também a questão do raciocínio, do conhecimento através da razão, que eu também já falei para vocês. E também a valorização das coisas mundanas. Aí você pode perguntar, como assim as coisas mundanas? As coisas que implementavam o mundo. Coisas mundanas, quando ele coloca aqui como as coisas mundanas, é as coisas que fazem as representações do mundo. As questões da natureza, as questões das transformações ao longo do tempo.
Bom, pessoal, esse será só o nosso gancho, a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar aqui para vocês e peço também a compreensão de vocês. Por quê? É um momento atípico, um momento onde a gente está no processo de adaptação, tanto a gente, professor, como também vocês aí, alunos do lado da telinha. Certo? Então a gente pede a compreensão de vocês. Eu estou morrendo de saudade. Abraço, um cheiro e preste atenção na aula. E só para a gente finalizar, eu estou mandando para vocês um guia de estudo. E esse guia de estudo vai ajudar bastante vocês na complementação desse slide que eu tentei passar um pouco para vocês da questão do conhecimento. E aqui no final vai ter uma atividade complementar, que é justamente a atividade que vocês irão vir aqui na escola pegar e posteriormente retornar para que ele possa ser corrigido, certo? Abraço!